Se você já tentou de tudo para ser produtivo, já tentou acordar mais cedo, acordar mais tarde, começar a trabalhar mais tarde e ficar até depois no trabalho, começar a trabalhar mais cedo e sair um pouco mais cedo, treinar de manhã, treinar meio-dia, treinar no final do dia, você já tentou copiar a rotina de várias pessoas que você já viu no Instagram ou aqui mesmo no YouTube e ainda não encontrou a rotina ideal para você, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira não é tão boa. A primeira quer dizer que se você continuar a tentar copiar as outras pessoas, muito provavelmente você não vai encontrar a rotina ideal para você. E a segunda é que basta um exercício simples de reflexão e autoconhecimento para que essa rotina chegue de uma maneira assertiva, porque a minha rotina ideal não é a sua rotina ideal. A sua rotina ideal muito provavelmente não seja a rotina ideal da grande parte das pessoas, de grande parte das pessoas que convivem com você. Só que a gente vive copiando, a gente vive pegando o horário que um acorda, o horário que outro treina, o horário que outro trabalha, porque acha que tudo vai se encaixar. E de novo, não existem horários certos para fazer determinada coisa, ou pelo menos não existem generalizações de horários certos para fazer determinadas coisas. Os horários dependem do que funciona para você e os seus objetivos. E a boa notícia é que basta um exercício que eu vou te propor aqui hoje, simples de autoconhecimento, para que você consiga finalmente criar uma rotina que te leve até os teus objetivos, porque não é o contrário. As pessoas primeiro criam rotinas e depois determinam objetivos, só que uma rotina nada mais é do que um caminho para te levar até determinado local. Se você precisa estudar para uma prova, a tua rotina precisa colocar esse estudo no seu dia a dia. Se você quer emagrecer, a tua rotina precisa ter nela momentos que te propiciem esse emagrecimento. Se você quer trabalhar mais, a tua rotina precisa encaixar esses horários a mais de trabalho. Ou seja, primeiro você se conhece, determina os seus objetivos e depois você cria uma rotina que vai te levar até lá. Só que as pessoas na verdade copiam rotinas de pessoas que não têm nada a ver com os objetivos que elas querem. Como é que você quer ter a mesma rotina de uma pessoa que tem 3 filhos e você não tem nenhum filho? Como é que você quer ter a mesma rotina de uma pessoa que é casada e você não é casado? Como é que você quer ter uma rotina de uma pessoa que tem carro e você anda de ônibus? De uma pessoa que leva 10 minutos para ir para o trabalho e você leva 2 horas. Vocês entendem que é muito individual e a gente vive o tempo inteiro tentando copiar os outros, mas hoje eu vou te ajudar a mudar isso. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, falar para vocês, é que os horários não são iguais. E para te mostrar isso de uma maneira muito clara, eu quero que você pegue agora um papel e uma caneta, pause esse vídeo, pega um papel e uma caneta e volta aqui. Voltou? Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem um dia perfeito. Vocês podem escolher, e ninguém te pressionou a nada, vocês não têm compromisso, vocês podem escolher o horário que vocês vão acordar, o horário que vocês vão trabalhar. Sim, vocês precisam destinar algumas horas a trabalho, tá? O horário que vocês vão treinar, o horário que vocês vão almoçar, o horário que vocês vão dormir de noite, enfim. Coloquem coisas que vocês fazem durante o dia, só que dessa vez vocês vão definir os horários que vocês querem, que vocês desejam fazer isso. Então, se você prefere trabalhar de tarde, coloca. Se você prefere trabalhar de manhã, coloca. Se você prefere trabalhar de noite, coloca. Se você prefere treinar de manhã, tudo certo. Dormir até mais tarde, tudo certo. Ou ir dormir mais tarde, tudo certo. Não se preocupa agora com as pressões sociais. Eu já vou te explicar qual é o motivo desse exercício. Beleza? Anota aí e depois volta comigo. Anotou? O que eu quero que vocês entendam? Os horários do nosso dia não são iguais. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos, num determinado espectro, numa ponta do espectro, 2 ou 3 horas de produtividade máxima, que no livro Produtividade Saudável, a autora fala que são horas de energia. O que são essas horas de energia? São 2 ou 3 horas do dia que todos nós temos e precisamos descobrir quais são, que a gente está no ápice da nossa performance. Para mim é de manhã, para você pode ser de tarde, para outras pessoas pode ser de noite, para a maioria das pessoas, no caso, é de manhã. Mas como eu falei, nós não somos iguais. Eu quero que vocês entendam quais são essas 2 ou 3 horas de energia que vocês têm e o que vocês andam fazendo com essas horas no seu trabalho. É correto afirmar que por mais que você prefira trabalhar de tarde, você muitas vezes, na maioria das vezes, vai precisar trabalhar de manhã também, porque a vida é real e tem muitas coisas que a gente não controla na nossa rotina. Mas das coisas que vocês controlam, do trabalho que vocês precisam fazer, vocês estão destinando as tarefas mais importantes para suas horas de energia? Se nós temos todos os dias 2 ou 3 horas de ápice de performance, o que você costuma colocar nesses horários? Se você já definiu qual é esse horário, qual horário você funciona melhor, pensa contigo na semana que passou o que você fez nesse horário. No meu caso, o que eu fiz
de 9 a meio-dia. Se eu passei de 9 a meio-dia na minha rotina, podendo escolher, fazendo tarefas puramente operacionais, que não exigiam nada de mim, tarefas que eu poderia fazer em qualquer outro horário, que não me exigiam pensar, e eu perdi as minhas horas de energia fazendo tarefas que não me agregam em nada, eu simplesmente joguei no lixo o ápice da minha performance. Quando eu digo que horários não são iguais, eu quero dizer que uma reunião que você faz às 9 da manhã e a mesma reunião você faz às 18, o seu desempenho vai ser diferente. No meu caso, o meu desempenho às 9 da manhã vai ser infinitamente melhor do que o meu desempenho às 18. No seu caso, pode ser o inverso. Eu quero que vocês entendam que produtividade é estratégia, produtividade é autoconhecimento, produtividade é ser inteligente na hora de destinar as minhas tarefas. Então eu fiz o exercício no início, eu quero que vocês peguem essa folha e vejam. O que no meu dia ideal eu ando fazendo no meu dia a dia? É normal que a gente não consiga cumprir, porque, de novo, nós temos obrigações. Por mais que eu não queira fazer reuniões às 18, muitas vezes eu preciso fazer. Por mais que eu não queira, muitas vezes, ter que fazer tarefas importantes no final da tarde, quando a minha energia já baixou, muitas vezes eu preciso fazer. Só que, das vezes que eu consigo escolher o quanto vocês estão sendo intencionais nessa distribuição de energia, o dia não é só distribuição de horário, não é só uma rotina ideal para você, não é só fazer as tarefas encaixarem, é como e quando elas vão encaixar. Você pode ter no seu dia as mesmas 8 tarefas, só que se você escolher o horário errado para fazer essas 8 tarefas, o seu dia pode ser muito improdutivo. E no outro dia, você tem as mesmas 8 tarefas, escolhe com sabedoria o horário que você vai fazer cada uma dessas tarefas, o seu dia vai ser muito mais produtivo. O quando importa tanto quanto o como. E a gente vive numa sociedade que cada vez mais valoriza esse esforço, né? Valoriza o ficar quebrando parede, o acordar cedo, dormir tarde, trabalhar. Tudo bem, correto, é justo que as pessoas se esforcem para buscar os seus objetivos. Mas quando esse esforço ele se torna burro, você está fazendo mais mal do que bem para sua vida. Então, eu quero que vocês entendam, primeiro, que os nossos horários não são iguais, eu quero que vocês identifiquem quais são as suas horas de energia e depois eu quero que vocês identifiquem as 2 ou 3 horas que a gente chama, né, que a autora, acho que é a Laura Martin, ela é especialista em produtividade do Google e ela escreveu o livro Produtividade Saudável. E ela diz que a gente também tem 2 ou 3 horas de baixa. Eu quero que vocês identifiquem quais são essas 2 ou 3 horas. Para mim, essas 2 ou 3 horas de baixa a partir das 17 até o fim do dia, são momentos em que eu já estou começando a desacelerar. E não é porque eu escolhi, é porque o meu corpo funciona assim. Eu vou deixar de trabalhar nesses horários? Em vários dias não. Em vários dias eu preciso ir até mais tarde porque, de novo, eu sou um adulto e preciso fazer o que precisa ser feito. Mas, se eu puder escolher, nesses horários eu prefiro colocar tarefas que não exijam tanto de mim. De novo, se eu tenho uma reunião importante e eu posso escolher entre colocar essa reunião às 10 da manhã ou às 19, eu sempre vou escolher às 10 da manhã porque eu vou estar funcionando melhor. Então, essas horas de baixa, eu quero que vocês identifiquem quais são as 2 ou 3 horas do seu dia que vocês funcionam pior, que vocês já estão mais irritados. E uma grande dica para entender quando vocês funcionam pior é a dificuldade que vocês têm de controlar estímulos, de controlar impulso, de controlar as suas necessidades ou seus impulsos. Qual é o momento do dia que você tem mais dificuldade de seguir a dieta? Qual é o momento do dia que você tem mais dificuldade de concentração? Qual é o momento do dia que você fica mais irritado? Qual é o momento do dia que você fica mais letárgico? Esses horários normalmente significam que você encontrou as suas horas de baixa. Para algumas pessoas, para a maioria das pessoas é no final da tarde, porque é um caminho natural do nosso ritmo circadiano. Para algumas pessoas é logo depois que acorda, para outras pessoas é depois do almoço. Identifiquem quais são os momentos do dia que você tem mais baixa energia. Nesses momentos, sempre que você puder, seja intencional e não tente vencer o mundo nos seus momentos de baixa energia. Percebe? 2 a 3 horas de máxima performance, escolha as tarefas mais importantes. 2 a 3 horas de baixa performance, deixe tarefas que não dependam tanto da sua capacidade. No restante do dia, tente distribuir tarefas que você precisa fazer, que são importantes, mas não são as mais importantes e também não são as menos importantes, para ir nesses 2 extremos, né, do espectro. Perfeito? Outra coisa, para complementar. Pedro, eu tenho muita dificuldade de
organizar o meu dia? Como eu posso fazer, já que você falou que eu posso organizar 8 tarefas de uma maneira muito ruim no meu dia e as mesmas 8 tarefas de uma maneira muito boa no meu dia? Como eu consigo organizar a minha semana? Porque eu já expliquei para vocês algumas vezes que a gente organiza a semana e não o dia. Como eu consigo organizar a semana de uma maneira que eu consiga respeitar as minhas horas, respeitar as minhas tarefas principais? Eu chamo isso de cronograma base zero. O que é um cronograma, um calendário base zero? É basicamente quando eu parto do meu dia zerado, como o próprio nome diz, e eu passo por 5 etapas. Vamos lá. A primeira etapa é o que eu não posso alterar. Quando você chega num domingo, e você vai organizar a semana, a primeira coisa que precisa ir na sua agenda é aquilo que você não pode alterar. Por exemplo, eu tenho o weekly toda segunda-feira às 9 horas da manhã, não posso alterar, é a primeira coisa que aparece na minha agenda. Eu tenho uma consulta médica que eu não posso alterar na quarta-feira às 14 horas, vai lá. Eu tenho uma reunião na sexta às 10, é aquilo que você não pode controlar, você não pode alterar, é um compromisso. A diferença entre compromisso e tarefa é que compromisso eu não consigo alterar. Tem horário para começar e horário para terminar. Tarefa eu preciso fazer, mas eu posso escolher o horário. Então a primeira coisa que aparece na minha agenda é aquilo que eu não posso alterar, perfeito? A segunda coisa, os meus momentos de alta energia. Define, escolha, entenda quais são esses momentos e deixe claro na sua agenda. Nesses momentos, sempre que você puder escolher, coloque as tarefas mais importantes. Se você tem uma consulta médica no seu horário de maior energia, tudo bem, às vezes não depende de ti, e aí não tem o que fazer. Mas sempre que você puder escolher, coloque tarefas que de fato vão fazer a diferença para a sua vida. Perfeito? Depois, horas de baixa energia. Nesse momento, em todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana, coloque tarefas que não dependam tanto da sua capacidade, principalmente cognitiva. Perfeito? Quarto, pontos de controle. Uma rotina sem reflexão é uma rotina burra. Se eu encerro uma semana sem entender o que eu fiz de errado na semana anterior e o que eu posso melhorar para a semana seguinte, é uma semana que eu perdi. Eu posso ter feito muitas coisas certas na semana que passou, mas se eu não sei por que eu acertei, como eu posso repetir, eu dei sorte. E eu acho que vocês não querem depender da sorte. Eu, pelo menos, não quero depender da sorte. Perfeito? Então entendam sempre, é fundamental que a gente coloque pontos de controle, pontos de revisão na nossa semana. E por último, esse eu confesso que é o mais difícil, é temas diários. Sempre que a gente puder, na nossa rotina, no nosso dia a dia, agrupar tarefas iguais no nosso, pelo menos por turno, não precisa nem ser por dia, porque eu acho que por dia se torna quase impossível. Mas, por exemplo, uma manhã eu vou ligar para todos os meus clientes. Numa manhã eu vou mandar todas as propostas que estão pendentes. Numa manhã eu vou montar todas as aulas que eu preciso dar ao longo da semana. Numa manhã eu vou fazer todos os meus roteiros. Numa manhã eu vou, enfim, vou organizar todo o orçamento. Sempre que eu puder colocar em períodos de trabalho tarefas iguais, eu deixo de ter aquela queda de energia que eu tenho todas as vezes que eu faço a minha mente mudar de uma tarefa para outra. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem 1 hora de trabalho e dentro dessa 1 hora você pensa em 3 assuntos diferentes, você faz 20 minutos para um tema, 20 para outro e 20 para outro, essa transição de um tema para outro, por mais que seja a mesma hora de trabalho, o seu cérebro fica com um pouco da energia na tarefa anterior. Então, vamos supor, é só um número hipotético para vocês entenderem, mas vamos supor que eu inicio a minha tarefa com 100% de energia do meu cérebro. Quando eu vou para uma outra tarefa, eu deixo cerca de 5 a 10% do meu pensamento na tarefa anterior. Eu fico pensando, será que eu fiz certo? Será que a pessoa gostou? Enfim, eu fico com aquela tarefa ainda na minha cabeça. Então, quando eu faço em 1 hora só um determinado grupo de tarefas, ou uma tarefa só, eu não tenho essa queda de energia de uma transição de tarefa para outra. Vocês entendem? É fundamental a gente pensar nisso, porque muitas vezes em 1 hora de trabalho a gente faz 10 coisas diferentes. De novo, existem momentos que a gente precisa fazer isso? Sim, nós somos adultos, fazemos o que precisa ser feito. Mas todas as vezes, e aqui está a grande chave, que eu puder escolher, coloque na sua rotina tarefas iguais para serem feitas em horários, nesses horários no caso. Então, como eu posso trazer todas as tarefas do mesmo grupo, responder e-mails para fazer em uma tacada só? E não responder 10 e-mails de manhã, 10 de tarde, 10 de noite. Não, responde todos no mesmo horário.
Se você puder fazer os seus roteiros, se você faz conteúdo, faz todos no mesmo horário, não faz um de manhã, um de tarde, um de noite. Se você puder montar as suas aulas, não monta uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, monta tudo numa tacada só, porque você faz e aí você não fica abrindo outras janelas ao longo do dia. Faz e agrupe tarefas no mesmo horário, porque isso faz com que o seu cérebro não perca tanta energia nas chamadas transições. Perfeito? Em resumo do que a gente viu hoje, e nesse período curto que eu trouxe para vocês de forma resumida como vocês podem de fato organizar a sua vida. Pare de copiar a rotina de outras pessoas. Entenda o seu dia ideal e o quanto do seu dia ideal você está conseguindo refletir no seu dia a dia real. Depois, horas de alta energia, como eu posso encaixar na minha rotina e, na verdade, antes disso, quais são as minhas 2 ou 3 horas que eu rendo melhor no dia e quais são as 2 ou 3 horas que eu rendo pior. E no meio eu preciso entender que não são as tarefas nem mais importantes nem menos importantes, são as tarefas que eu preciso fazer. Depois, quer organizar a sua semana? Faz o cronograma ou calendário, mais precisamente dizendo, base zero. Tarefas que eu não posso alterar, a primeira coisa que aparece. Depois, tarefas que eu vou colocar nas minhas horas de maior energia, tarefas que eu vou colocar nas minhas horas de menor energia. Isso se eu precisar fazer alguma coisa. Se você não precisar trabalhar nas suas horas de menor energia, melhor ainda. Menos chances de fazer cagada, né? Depois, pontos de controle e revisão. Domingo, pega a sua semana, entende o que você fez, o que você quer repetir, o que não quer repetir, o que você quer melhorar, o que você não precisa melhorar. Você sempre precisa melhorar, mas vocês entenderam. E o que eu posso fazer de diferente para que minha próxima semana possa ser melhor do que a semana que passou. E, por último, como eu posso agrupar tarefas no mesmo horário, como eu posso utilizar momentos do meu dia para fazer tudo o que eu preciso fazer sobre determinado tema. Responder todos os e-mails, montar todas as aulas, escrever todos os roteiros, ligar para todos os clientes, mandar todas as propostas, sempre. Não fica quebrando essas tarefas ao longo do dia, porque você perde muita energia. Nós perdemos muita energia e capacidade de concentração nas transições. Se eu faço 10 coisas em uma hora, em cada uma dessas 10 transições eu perdi um pouco da minha capacidade. E é muito provável que na 10ª coisa que eu faça, a minha capacidade de concentração já está muito pior, porque tem outras 9 ocupando a minha cabeça. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se esse vídeo fez sentido para vocês e vocês querem a minha ajuda para montar o seu cronograma, montar o seu calendário, para organizar a sua produtividade, para de fato criar uma rotina que funciona para ti, a minha mentoria individual tá aí para te ajudar. Eu vou te ajudar a, primeiro, identificar os seus objetivos, porque não existe uma rotina que não te leve para algum lugar. Se você criou uma rotina que não sabe para onde vai te levar, desculpa, é uma rotina cega. Você está só copiando. Então, primeiro, a gente define os objetivos, como criar uma rotina, porque a rotina é carro, rotina é trajetória. Como eu crio uma rotina com o melhor carro que eu tenho para me levar até o destino que eu quero, como eu posso criar o meu cronograma e como eu posso, e o que eu posso perguntar sempre que eu quiser revisar a minha semana. Então, se você quiser me ajuda para isso, estou à disposição. Entra lá no meu Instagram, @PedroBeckenkamp, pedro.beckenkamp, e me manda uma mensagem. Lá na minha bio tem o meu número para vocês entrarem em contato comigo. Manda no comentário aqui se for o caso, eu entro em contato com vocês, mas eu estou aqui para ajudar vocês de fato a levar uma rotina mais intencional. Intencionalidade é a palavra para a gente parar de copiar os outros e fazer aquilo que funciona para mim. Porque não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para mim. A minha rotina deve me atender, não atender a outra pessoa. Perfeito? Obrigado pela companhia. Curta, se inscreva, compartilha. Se inscreva aqui no canal, talvez seja o mais importante para o canal crescer e essa mensagem chegar em mais pessoas. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.